Psicose 4.48 é uma peça sufocante. Psicose 4.48 é a última peça da dramaturga inglesa Sarah Kane. Nascida em 3 de fevereiro de 1971 em Brentwood, no condado de Essex, Inglaterra, ela descobriu sua paixão pelo teatro desde cedo e estudou drama na Universidade de Bristol, onde desenvolveu suas habilidades como dramaturga. Kane ganhou destaque no final da década de 90 com suas peças que desafiavam as convenções teatrais e que chocavam a audiência. Suas obras exploravam temas sombrios como violência, sexualidade, doença mental, desespero humano, desafiando o público a confrontar e refletir sobre essas realidades desconfortáveis. Em 1995, ela estreou sua obra Blasted na Royal Court Theatre, que gerou controvérsia e debates intensos devido à sua abordagem franca e perturbadora da brutalidade humana em tempos de guerra. Ao longo de sua carreira, Kane escreveu outras peças notáveis. Phaedra's Love, em 1996, uma reinterpretação do mito grego de Phaedra, que mergulha no desejo sexual obsessivo, poder, corrupção e destruição. Cleansed, de 1998, ambientada em uma instituição totalitária, a peça aborda a dor, o sadismo e a busca pelo amor e esperança em um ambiente opressivo. E sua última peça, por fim, 4.48 Psicoses, a mais interessante, é uma exploração poética e fragmentada da depressão e doença mental. Eu digo que ela é interessante, pois ela não é uma peça escrita para ser encenada. Não há personagens, não há indicações de cena, o script, que mais parece um monólogo da própria autora, quebra-se constantemente. Às vezes as palavras são agrupadas em parágrafos, em outros momentos elas estão isoladas, flutuando no espaço em branco da folha. Em uma dada cena é suposto o personagem decepar a sua própria mão e mostrar para a audiência. Mas não há instrução para essa cena, apenas o monólogo da personagem sem nome. É como se a própria estrutura do texto recusasse ser lida. O delírio das páginas de Psicoses 4.48, apesar de ser impossível, é real. É interessante notar que, apesar da peça tratar do sofrimento da personagem, há uma certa dimensão de corporidade no texto. Parece que, ao mesmo tempo que Psicoses 4.48 é sobre o surto depressivo de uma personagem sem nome, ele também é sobre o corpo. Meus quadris são tão grandes, eu não gosto de minhas genitais. Meu corpo e minha alma não podem ser conciliados. Irei me afogar em disforia, na poça escura e fria de meu eu, o buraco de minha mente imaterial. Aqui estou eu, e aqui está meu corpo, dançando no vidro. Você pensa que é possível para uma pessoa nascer no corpo errado? Oh céus, o que aconteceu com meu braço? Eu cortei ele. Verdade, certo, correto. Alguém ou qualquer um, cada um, todos, afogando em mar de lógica, em um estado monstruoso de paralisia, ainda doente. O tratamento que a doença e o sofrimento em Psicoses 4.48, apesar de muito semelhante ao trabalho de Anthony Artaud, que é carregado de um grito contra a ciência médica e os abusos do saber psiquiátrico, é diferente no sentido que é acompanhada de uma certa disforia de gênero. Ela não encaixa-se em seu corpo, quase como fosse vergonhoso ser uma mulher. Doutor isso escreve isso, e o doutor aquilo tenta emitir um murmúrio de simpatia, observando-me, julgando-me, sentindo o fracasso paralisante, minha desesperança cravando as garras e o pânico avassalador me encharcando enquanto eu abro a boca em horror para o mundo e me pergunto, por que todos estão sorrindo e olhando para mim com um conhecimento secreto da minha vergonha dolorosa? Vergonha, 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 afogando em sua fodendo vergonha. Ela não pode amar. Não ama outros nem a si mesmo, odeia seu corpo e as fragilidades de seu sexo, e como consequência odeia tudo ao seu redor. Apesar dos temas da revolta contra a psiquiatria e a doença mental lembrar-me da obra de Artaud, Psicoses 4.48 nos faz lembrar principalmente de um outro texto. O Riso da Medusa é um ensaio seminal escrito pela filósofa e teórica literária francesa Hélène Cixous. Publicado em 1975, o texto é um manifesto pelo resgate do corpo feminino, corpo este que foi transformado em vergonhoso e estranho a si. A tese de O Riso da Medusa é de que a escrita é marcada pelo gênero. A escrita feminina, ou tinta branca, é caracterizada por ser uma escrita do corpo em constante construção.
A mulher escreve sobre mulheres e nisso constrói a mulher. Mas não basta escrever sobre mulheres para escrever em tinta branca, argumenta Cixous, pois muitas delas escrevem com uma voz masculina. Mas o que isso significa? A escrita masculina não é uma escrita masculina, na medida que ela não é honesta acerca de seu gênero. O masculino é tomado como norma e, como consequência, a escrita do homem passa a assumir um caráter bissexual genérico. Essa bissexualidade contida no texto masculino, apesar de colocar-se como uma forma neutra de escrita, passível de representar todos os gêneros, na realidade revela-se um vazio universal indiferenciado, pois reforça os mecanismos de poder que estruturam nossa sociedade patriarcal. O homem não é honesto com sua sexualidade e por isso seu texto é hipócrita. Com essas afirmações, poderíamos suspeitar de sexismo por parte de Cixous. Algumas outras filósofas, como Julia Kristeva, são críticas a esse posicionamento. Dizem que ele reforça atitudes estereotipadas em relação à mulher, perpetuando uma noção limitada de gênero. Contudo, em um espírito bem deleuziano, o que Cixous propõe é justamente o contrário. Apesar da escrita ser marcada pelo gênero, não é possível reduzi-la ao sexo biológico. Muitos poetas escrevem em tinta branca e, consequentemente, a ajudaram a escrever a mulher. Eu poderia citar Kleist ou Proust, mas um exemplo recente que me vem à cabeça quando penso nesse assunto é no mangá de Kentaro Miura, Berserk, ou na segunda parte de Chainsaw Man. Apesar dos apesares, da violência e da forma sexista que eles muitas vezes representam as mulheres em seus mangás, é possível notar uma certa sensibilidade nessas páginas, que são ausentes na maioria dos mangás do gênero. Apesar do público-alvo dessa série serem jovens adultos do gênero masculino, suas narrativas estão repletas de estranhos afetos que em uma narrativa comum não teriam espaço. Enquanto que em histórias do gênero a progressão se dá numa escala de poder quantificável, passível de ser medida, sendo o confronto o meio de expressão natural dessas personagens, em Berserk e Chainsaw Man a progressão narrativa se desenrola emocionalmente. Os inimigos são secundários em relação aos problemas psicológicos, e o desenvolvimento se dá menos pelos novos poderes adquiridos, mas mais pelo aprofundamento das emoções, o melhor entendimento de si e sua relação com os outros e o mundo. Isso foi um grande parêntese, e aqui não podia deixar de falar de minhas duas obras favoritas, mas voltando a Cixous, a caracterização da escrita em tinta branca se dá em sua dimensão corporal. A escrita feminina é uma escrita do corpo. É uma escrita que chama atenção à materialidade da alma e dos sofrimentos da carne. Não é uma escrita idealista, perdida nos delírios da razão. Sua escrita justamente é uma explosão de sentimentos. O cinema, a música e a literatura, fabricados em tinta branca, necessariamente são tempestuosos, mas não uma tempestade de raiva. É uma turbilhão de emoções. Emoções estas que, quando conjuradas, provocam um redemoinho de desejo, espiralizando e acelerando a pulsão, fazendo-a contagiante, fazendo-a ressoar pelo texto. É uma emoção catártica, corporal, que desestabiliza nossa sensibilidade logocêntrica e seu discurso da razão. Em suma, é uma escrita do desejo, única escrita capaz de acessar o inconsciente. A mulher possui relação íntima com o inconsciente. Isso porque, da mesma forma como as pulsões precisam ser recalcadas para o início da civilização, a mulher também o precisa. É preciso reprimir o feminino, pois qualquer instância de feminilidade que vaze do inconsciente e venha para a superfície já é suficiente para pôr em questão não somente todo o sistema de dominação fundado na hierarquia de gênero e na divisão sexual, como também toda a sociedade fundada nessa divisão. A escuridão é perigosa. Na escuridão você não vê nada, você tem medo. Não se mova porque você pode cair. Sobretudo, não entre na floresta. O horror da escuridão. Nós o interiorizamos. Parte da vergonha da mulher, o recalque de seu corpo, advém desse medo do escuro, medo do desconhecido, medo do irracional. Note que nesses medos é possível observar algo que vai além da questão de gênero, chegando aos contornos de uma crítica da racionalidade. Temos medo daquilo que não conhecemos, daquilo que não é estável, que não pode ser controlado. Essa é uma posição bastante marcada por uma razão masculinista e ocidental, razão instrumental. Nas palavras de Adorno, uma forma específica de racionalidade que busca atingir objetivos de modo eficiente por meio de meios calculados. Na razão instrumental, a ênfase está na consecução de metas e resultados práticos, colocando eficiência e eficácia no centro do processo.
Esse tipo de pensamento, que veio dominar o Ocidente, está por trás da lógica de dominação industrial. O conhecimento é empregado na dominação da natureza, mas no processo passamos a dominar os outros. O horror à escuridão, ao ambíguo, à diferença, é o que leva a mulher a sempre ser uma marginal ao sistema que habita. Sistematicamente deixada de lado, seus movimentos são sempre subterrâneos no que tange a cultura. Por isso, a tentativa de se escrever uma mulher fora de seu tempo resulta na explosão do desejo. A mulher assume a forma do inconsciente social, na medida em que ela é a base em que recai e sustenta a repressão social. Ela é duplamente alienada, reflexo negativo, vazio do homem. Como aquela que não possui o falo, ela é levada a sentir vergonha de si mesma, como se seu corpo fosse obsceno, como se seus desejos fossem somente fantasias. Por não ser detentora do falo, a mulher é associada com o negativo do homem. Ela não é diferente dele, mas menos que ele. É com base nessa falta que se justifica psiquicamente o patriarcado. O recalque do feminino é a condição de possibilidade da civilização e da linguagem. Mas há um outro aspecto da relação entre gênero e escrita que eu gostaria de ressaltar antes do vídeo acabar. O filme Possessão, de 1981, dirigido por Andrzej Zulawski, é um claro exemplo de escrita feminina, mesmo sendo dirigido por um homem. Eu digo isso pois a primeira vez que assisti esse filme, em uma sessão do Sinusp, eu não pude deixar de ter a impressão de que esse filme foi feito por uma mulher. Isso porque o terror de Possessão é diferente de tudo que eu já vi. Possessão é uma narrativa intensa e perturbadora que gira em torno de um casal em crise, interpretados por Sam Neill e Isabella Gianni, cujo relacionamento se desintegra de maneira explosiva. E tudo isso começou com o aparente envolvimento de Anna, a esposa, em um relacionamento obsessivo com uma entidade sobrenatural, levando a eventos cada vez mais extremos que puxam os limites da humanidade das personagens principais da trama. Eu digo que a impressão que este filme foi dirigido por uma mulher, pois seu terror é sutil. Ele é diferente de um filme de terror tradicional, que nos assusta com jumpscares ou cenas grotescas. E eu digo isso pois as cenas que mais me perturbaram no filme, todas elas envolviam a personagem de Adriane, e não havia nada de sobrenatural. Seja um olhar ou a dança no metrô, é claro que o sobrenatural está presente nessas cenas, mas à medida que o filme avança, fica cada vez mais difícil de entender a Diane. A todo momento somos levados a questionar, seria loucura? Seria possessão? Estamos lidando com a Diane ou com algo a mais? Esse algo a mais é o que nos aterroriza, pois ele escapa à compreensão, quebra a ilusão de que somos nós que temos controle, quando na realidade tudo ao nosso redor está mais vivo que nós. Mas eu quero apontar para um outro aspecto de possessão, que o faz não somente um ótimo comentário social acerca da imanência do desejo, como também o faz um filme dirigido à tinta branca. Se Sixu diz que a escrita feminina é uma escrita do corpo, creio que não há como falar do corpo sem integrarmos a loucura nesse movimento. A loucura, a própria diferença, é impossível de ser capturada pelo pensamento. Usando a linguagem da razão, a loucura só aparece através de representações. É por isso que toda pretensão masculina de atingir a loucura não passa de ilusão. A fantasia de loucura é uma cópia barata da loucura. É por isso que a loucura da mulher é a loucura da razão. A loucura e o corpo feminino não são passíveis de serem pensados por meios usuais. É por isso que seu meio de expressão natural é através da poesia. A poesia é meio privilegiado de expressão da loucura e do feminino, uma vez que o poeta acessa o inconsciente com sua prosa. Através da quebra da sintaxe oferecida pela função poética, eles conseguem alcançar o inconsciente recalcado. É isso que faz a questão do gênero estar perto da loucura. A mulher e a desrazão estão um para o outro, da mesma forma como o homem em sua linguagem falocêntrica. Mas é preciso perceber, e Psicosis 4.48 sabe disso, que a escrita e a loucura ambos são campos de intervenção pela luta do corpo, principalmente do corpo feminino. A loucura é a noção privilegiada para acessar a questão da feminilidade, uma vez que, da mesma forma como houve um isolamento sistemático da loucura na filosofia, também houve um isolamento sistemático da mulher. Em meio à dúvida metódica de Descartes, argumenta Foucault, ele por nenhum momento parou para considerar a loucura. Foucault diz que esse movimento espelha a inauguração do Hospital Geral, que isolou o louco do mundo. Da mesma forma se deu com a mulher, que, semelhante diferença, resiste ao discurso racional do Logos. Logos masculino, discurso da razão, a lei do falo. O logocentrismo de Derrida não é somente um centrismo da razão, mas também um falogocentrismo. Falos mais logos. Esse conjunto caracteriza o pensamento ocidental.
A castração é movimento duplo, recalcamento das pulsões e pré-condição civilizatória. É preciso esconder o impulso e a feminilidade, pois qualquer instância que escape da repressão é o suficiente para pôr em questão a ordem vigente. Isso fica evidente em Possessão. O lugar de pulsão da qual escreve a mulher embaralha a história, confunde os acontecimentos, estreitando o limite que separa a fantasia da realidade. Não adianta ficar se perguntando se as personagens estão sendo realmente possuídas por uma entidade maligna. Nunca foi uma questão de possessão. Há uma tese implícita no filme que o aproxima muito do pensamento de Deleuze e Guattari. O delírio é imanente e ele investe o campo social, fazendo todos delirar. A questão é que mesmo que tudo isso seja falso, que tudo isso não passe de fantasia, ele ainda é real. Ela ainda produz efeitos no real. O delírio de Adjani é histórico, religioso. Seu delírio anima as raças, faz o mundo delirar. E isso vai muito de encontro com o que Sixus diz ao firmar o pacto da condição da mulher com a questão da colonialidade. O desejo feminino, sua pulsão, coloca em movimento toda a sociedade. É uma viagem ao Oriente, a Guerra Fria, o neoliberalismo. A escrita histérica é uma escrita anti-logos. Não adianta tentar racionalizar ou interpretar suas ações. Veja como ela arrasta todas as personagens em sua espiral demoníaca. É uma pulsão virulenta, contagiante, que espalha-se pelas demais personagens, mas que no final é libertadora. O desejo e aquela que o carrega são explosivos, e é por isso que eles são recalcados. É por isso que o corpo é recalcado, que ele precisa ser controlado, disciplinado. Há uma potência na escrita feminina. É o desejo pelo desejo, desejo sublimado em arte, pulsão pura na tela. Mas fomos educados a termos vergonha desse lado. Quem faz a interiorização dessa vergonha é o falogocentrismo, com seu centramento na razão e na disciplina do corpo. Nesse quesito ele é muito semelhante a Édipo. Se é Édipo que nos faz interiorizar a falta, para nos fazer sentir culpados, no caso da Medusa não é a culpa, mas a vergonha. Freud diz que o mito da Medusa é o advento do trauma de uma criança ao ver uma vagina cabeluda. Não poderia ele estar mais enganado. Nunca se tratou de castração, mas sim de decapitação. Por não se submeter à lei do falo, por não se submeter à autoridade do pai, a mulher só pode ser dominada através da ameaça da morte. E essa morte disfarça-se através da vergonha, da vulgarização de sua potência pulsional, criando assim um ódio a si mesmo. Édipo, o falogocentrismo, cria um antinarcisismo na mulher, um narcisismo que não se ama e que ama somente aquilo que não se pode ter. Essa lógica do falogocentrismo é a lógica infame do anti-amor, que faz da mulher inimiga da mulher, que deseja a morte da mãe, pelo desejo do pai. Eu defendo, sem equívoco, que existem escritas marcadas, que a escrita foi, até agora, e de maneira bem mais extensa, repressiva, mais do que supomos ou confessamos, administrada por uma economia libidinal e cultural, logo política, tipicamente masculina, lugar no qual se reproduziu de modo mais ou menos consciente de maneira aterrorizante, pois que frequentemente escondida ou enfeitada com os charmes mistificadores da ficção, o afastamento da mulher, lugar que trouxe consigo, grosseiramente, todos os sinais da oposição sexual e da não diferença, lugar no qual a mulher nunca teve sua fala, sendo isso mais grave e imperdoável, já que é justamente a escrita a própria possibilidade de mudança, o espaço do qual pode se lançar um pensamento subversivo, um movimento precursor de uma transformação das estruturas sociais e culturais. São os poetas, homens e mulheres capazes de amar o amor, que através da sua escrita conseguiram acessar a feminilidade. Não há uma essência definida sobre o que seja a mulher ou o feminino. Ela é um trabalho em constante construção, um sujeito em processo, e é dessa processualidade que advém seu potencial crítico, pois elas nunca fincam suas raízes, nunca formam uma identidade da qual elas possam ficar presas, e ela não pode ser capturada pelo capital, seus códigos não podem ser reescritos uma vez que ela é sujeito processual, ela está sempre retornando, nunca se fixa em uma identidade única. A feminilidade é a produção daquilo que resiste ao esmagamento, o impossível intolerável dentro do quadro social real, que ao resistir ao falogocentrismo põe em questão toda a ordem social. E acima de tudo, ela sorri ao fazer isso. É por isso que Sixu aproxima a mulher da figura mitológica da Medusa.
Apesar da decapitação, da maneira covarde e grotesca que ela morreu, ela ainda sorri. Apesar da repressão, ela ainda deseja o desejo. E esse desejo é revolucionário, justamente pois ele surge do impossível. O poeta só pode fazê-la desejar quando rompe com os códigos que a negam. Por isso seu aparecimento é revolucionário, causando explosões, pois seu desejo é pulsão. Por isso inventar a mulher na escrita, produzir o conceito de feminilidade, é a própria possibilidade de seu aparecimento em concreto. É preciso a mulher se escrever, pois através da escrita produz-se a diferença. Elas agora estão retornando de bem longe, de sempre, do fora, dos pântanos onde as bruxas são mantidas em vida, de baixo, do além, da cultura, de suas infâncias, que eles têm tanta dificuldade em fazer esquecer, que eles condenam ao impasse. E olhem quem está de volta, aquelas que estão sempre retornando, porque o inconsciente é indomável. Escrever é um exercício existencial, um exercício terapêutico. Escrever até entender o que se diz, beirando a loucura no processo. Não parar de escrever, mesmo que escondido, para aliviar a tensão. Édipo, falogocentrismo, nos fazem sentir mal por escrever, como se ser feliz fosse impossível. Mas tudo é possível. Mood fucking angry. Affect very angry. Refuse all further treatment. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Você sabia que temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se? O Agenciamento Coletivo Esquizofia é um fundo de financiamento contínuo cujo dinheiro é utilizado para a melhoria da qualidade dos vídeos e para pagar as minhas despesas. Doando qualquer quantia, seu nome aparece no final do vídeo e acima de R$5 eu leio sua mensagem. Agora, vamos aos agradecimentos. Esse vídeo não seria possível sem o oferecimento de Egghead, Nanomora24, Guilherme Saura Sig e Lucas Zucchetti. Nanomora24 mandou: manda em DM no @GabrielReiSFM, solteiro e pegando fogo, emoji vermelho, suando com língua de fora e foguinho. E é isso mesmo, vamos lá dar uma força pro garoto, ele tá solteiro. Egghead mandou uma música. Damon, fighter of the night man, champion of the sun, you're a master of karate, French is for everyone, Damon, E Lucas Zucchetti mandou: cigarro e café na Universidade de Caxias do Sul de Bento, lendo Anti-Édipo. Tá certo ser descolado na faculdade. E o Guilherme, eu tentei entrar em contato com ele para combinar a mensagem do final do vídeo, mas eu não consegui de jeito nenhum. Mandei e-mail, chamei pelo Twitter, então Guilherme, se tu tá assistindo esse vídeo, coloca no comentário um jeito pra gente se falar. E por fim, sabia que temos um grupo no Discord? A Unidade Autônoma de Pesquisas Esquizofilosóficas, não, ela não foi abandonada, é uma comunidade acéfala de compartilhamento de interesses. Ela é acéfala, hierárquica e planificada. Lá discutimos textos, ideias, planos para o canal, batemos um papo, etc. Eu tô pensando em organizar algum evento lá, alguma jogatina, ou mesmo de voltar e tentar de novo o grupo de estudos nas férias. Sempre no final de semana eu tô dando bobeira quando eu tô editando, estudando, então se quiser conversar, bater um papo, eu tô lá bobeando na chamada. E é isso, pessoal, se gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe, comente. Realmente, muito obrigado.